pegar minhas colas. Nessa ação penal 502, 39, 42, 46, depoimento do senhor Rogério Santos de Araújo. Senhor Rogério, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Em condições normais, o senhor teria direito de permanecer em silêncio, mas consta que o senhor fez um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República. É isso mesmo? Isso, sim, senhor. Através desse acordo, o senhor renunciou ao direito ao silêncio, é isso? Sim, sim, senhor. Se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça? Sim, senhor. Então, senhor Rogério, tanto por conta, ou melhor, por conta desse acordo que o senhor celebrou, o senhor não tem o direito de silêncio. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor perde os benefícios do seu acordo e, além disso, o senhor responde por falso testemunho, certo? Sim, senhor. Senhor Rogério, os fatos aqui ocorreram no final da década de 2000, entre 2009 e 2012. Qual era a sua posição dentro do Grupo Odebrecht? Eu era responsável por desenvolvimento de negócios na área industrial. O senhor tinha um cargo de diretor? Eu tinha um cargo de diretor funcional voltado, cuja minha responsabilidade era na área de desenvolvimento de negócio. Eu fazia um trabalho junto à Petrobras, de pesquisar novos projetos, novas oportunidades, enfim. O senhor estava subordinado a quem? Ao Márcio Faria. Nesse e em outros processos, o Ministério Público afirma que o Grupo Odebrecht teria pago, por reiteradas vezes, vantagem indevida a executivos da Petrobras e agentes políticos. O senhor confirma isso? Confirmo. Esse caso em particular envolve um contrato celebrado entre o Grupo Odebrecht e a Petrobras relativamente à prestação de serviços de SMS. Uhum. Houve acerto de corrupção nesse contrato? Sim, senhor. O senhor poderia tentar me descrever como os fatos ocorreram? Tentando ser sintético? Esse é um contrato que a Petrobras licitou para adequar os ativos dela às condições de meio ambiente e segurança, e ativos esses concentrados em 9 países. Então eu fui contactado pelo gerente da Petrobras, Aloysio Faria, tive com a Aloysio Teles, tive com ele. De quem que veio a iniciativa de... o senhor ofereceu, ele solicitou, como foi? Não, ele me contactou para me dizer que a Petrobras estava planejando desenvolver esse projeto, e como nós, a empresa tinha atuação em muitos países, realmente nós éramos assim, os mais adequados para vir a ser contratado para esse projeto. Certo. E aí dali em frente eu conversei com o Márcio, nós decidimos ir em frente, e aí fizemos aí a coisa teve um desenvolvimento aí de uma série de medidas, né, para haver a contratação, e em função disso também nós fizemos pagamentos de vantagens devidas. O que foi combinado com o senhor Aloysio? O Aloysio foi combinado 3% sobre o valor do contrato. 3%? É. E o senhor sabe, o senhor tinha ele seria o único beneficiário, ou o senhor tinha conhecimento que outros também iam receber? Não, aí eu não tinha mais informações. Eu podia até imaginar algumas coisas, mas como eu já falei aqui uma vez para o senhor, eu prefiro, se me autorizar, só falar realmente o que eu constatei e tenho condições de comprovar, né? Sim. Então eu tinha uma equipe que trabalhava com ele, e eu não soube a quantidade, os acertos que ele tinha internamente com o pessoal dele. E esses valores foram efetivamente pagos para ele? Foram pagos através de um amigo comum, né? Porque
esses valores seriam pagos fora, e eu, na época, tinha uma certa preocupação com a conta dele no exterior. Então eu conversei com um amigo comum que já tinha ex-Petrobras, que é o Mário Miranda, e ele se prontificou a fazer essa intermediação, vamos dizer assim, dos valores. Ele recebeu da Odebrecht e repassou uma parte para o Aloysio. A iniciativa de colocar o Mário Miranda foi do senhor ou foi do senhor Aloysio? Acho que não, a iniciativa acho que foi, eu não me lembro dizer, mas eu acho que foi uma coisa meio consensual e como eu falei para o senhor, eu tinha um certo receio de tratar diretamente com ele, com a conta que ele eventualmente viesse a trazer para fazer os depósitos. E aí eu sabia que o Mário era uma pessoa mais segura e tudo, aí eu era importante essa interface para a gente lidar com uma pessoa que a gente tivesse um pouco mais de confiança em termos de conta. O senhor tratou diretamente com o senhor Mário? Eu tratei com o Mário a parte de recebimento, eu tratei com ele em termos de acertar o que o Aloysio tinha combinado, né? E aí eu passei ele para conversar com o César, que eu soube, o César Rocha colocou ele em contato com o representante nosso na época do Departamento de Operações Estruturadas, o Luizinho, e fizeram aí parece que um contrato fictício. E em cima desse contrato foi recebido essas vantagens devidas. O Mário Miranda prestou algum serviço real ou só fez essa intermediação? Não, ele só fez essa intermediação. E quais foram as, vamos dizer, contrapartidas desse pagamento ao senhor Aloysio? O que a Odebrecht ganhou nessa história? A Odebrecht, a gente recebia informações privilegiadas e também tinha a oportunidade de dar a eles alguns parâmetros que facilitariam a contratação do projeto pela Odebrecht, né? Que tipo de informação privilegiada, por exemplo? Não, ele nos disse antes da licitação quais eram os países, qual é o tipo de serviço, enfim, era um contrato por preços unitários. E o que nós dissemos para ele? Nós também pedimos a ele para nós influenciarmos nas empresas que seriam convidadas. E ele aceitar, né, algumas delas, a grande maioria. E também a exiguidade de prazo para elaboração da proposta, né? Um prazo relativamente curto. E também uma planilha com muitos itens. Então seria uma empresa ter acesso àquelas informações dentro do prazo da concorrência e elaborar a proposta, ficaria muito difícil. Só quem tivesse tido informações anteriores. Foi o que a gente conseguiu. E também as empresas que foram convidadas, as brasileiras, foi a Camargo, a Andrade, a OAS, elas se comprometeram em fazer uma proposta de cobertura, né? E no final a Andrade e a OAS fizeram, a Camargo, por razões lá, outras razões, ela declinou. E nós convidamos também, sugerimos convidar empresas estrangeiras, mas as empresas estrangeiras, quando viram o volume de serviço a ser planilhado e prazo, etc., né, desestimulou totalmente, né? Então, em síntese, o objetivo foi mais ou menos direcionar essa contratação para o Odebrecht. Perfeito. E foi um percentual em cima do valor do contrato? Como é que foi? Foi 3% em cima de 800 milhões, 24 milhões de dólares. Consta aqui, segundo a acusação, que esses pagamentos foram feitos através desse setor de operações estruturadas da Odebrecht, é isso mesmo? Foi, ele pagou ao Mário e o Mário repassou. E se utilizavam codinomes para a realização desses pagamentos?
Nesse caso, tinha um codinome acelerado. O senhor que, vamos dizer assim, bolou esses codinomes? Como é que foi? Esse codinome, eu não me lembro se fui eu, que era, mas eu participei de alguma forma. Eu não sei lembrar que isso foi, nesse caso aí específico, fui eu Certo. que coloquei isso. Houve acerto também de destinação de dinheiro para a parte política nesse contrato? Sim, senhor. O senhor pode me descrever? Na parte política, ela foi conduzida pelo João Augusto. João Henrique Augusto. E Eu ele só vou falar o seguinte, como a gente tem uma competência aqui limitada na justiça, se tiver alguma autoridade envolvida aí que tenha foro privilegiado, atualmente, para não citar, para não mencionar o nome, depois o Ministério Público apura isso em paralelo. Segue já não apurou também, não sei, mas... Certo? Mas o senhor pode descrever então como é que foi esse contato com o João Henrique? O João Henrique, ele representava os interesses do PMDB, PMDB, eu diria, nacional, que era representado pelo Eduardo Cunha, e o PMDB mineiro, a bancada mineira, que era o Felipe Diniz, ele é filho do Fernando Diniz, que faleceu. Então, o João Augusto que seguiu isso, eu vi que ele realmente tinha uma certa influência. Inclusive ele me relatou que ele era o escolhido pelo partido para ser o diretor da área internacional, mas por ele ter tido uns problemas lá acho que foi na BR Distribuidora, ele não pôde assumir, aí ele influenciou a indicação do Zelada. Sei. Então, o João Augusto, ele demonstrava para mim que tinha informação do projeto. Então, com isso, ele... Mas ele procurou ou o senhor procurou? Não, ele? Ele me procurou nesse caso da parte política. Tá. Ele me procurou e aí ele disse que eles teriam interesse em 5%. Desse contrato? Desse contrato. Desse contrato, dos 5%, 1% seria destinado ao PT e 4% ao PMDB. Ali dentro estaria o PMDB Bancada Mineira e o PMDB Nacional. Como eles dividiram isso internamente, eu não sei. E o João Augusto também trouxe com ele uma pessoa que ele me apresentou, que seria o responsável por operacionalizar esses pagamentos, direcionamento, que é o Ângelo Lauria. Certo. O senhor teve contato sobre esses fatos diretamente também com o senhor Ângelo Lauria? Ele foi no escritório com o João Augusto. Mais de uma vez ou uma vez só? Ele foi mais de uma vez lá. Inclusive, ele foi uma das vezes, ele foi com o Felipe Diniz para cobrar. O contrato não estava nem assinado ainda, ele esteve lá, e eu expliquei a ele que a gente não sabia, a gente não tinha certeza ainda se estava aprovado, se seria aprovado pela diretoria, e ele esteve lá assim comigo. O grupo Odebrecht concordou em fazer esse pagamento? Concordou. Tá. E, assim, o pagamento pro executivo da Petrobras, lá o senhor Aloysio, perdão, é mais fácil de entender. Por que concordou com fazer o pagamento para a parte política? A parte política porque como o Zelada estava lá representando vamos dizer, foi uma indicação do PMDB, a gente sabia que ali era um projeto grande porte, e que se não houvesse uma boa vontade por parte do diretor, e inclusive também na época o Eduardo Cunha tinha alguma força, enfim, a parte política tinha de alguma forma uma ingerência sobre a Petrobras para facilitar que o projeto fosse em frente. Inclusive, como eram valores altos, eu até conversando com o João Augusto, foi organizada uma reunião em São Paulo com a cúpula do PMDB, e nessa reunião estavam os principais mandatários do PMDB, e o Eduardo Cunha estava, e o Henrique Alves, e mais uma pessoa de fora privilegiado.
que foi basicamente para abençoar, né, o projeto em termos de apoio político, sem se falar em vantagens indevidas lá, dizendo que fica implícito que haveria um apoio financeiro nosso para a campanha do PMDB e, em contrapartida, um apoio político do PMDB. Um apoio político para esse contrato? Para esse contrato. Foi objeto dessa reunião, foi tratado especificamente sobre esse contrato? Foi tratado. Não foi só lá sobre doação de campanha? Não, foi esse contrato se transformar em doação para a campanha do PMDB, tirado desse contrato. Sim. Certo? Inclusive houve aí umas observações de que até da pessoa com foro privilegiado, que era importante a Petrobras contar, e o Brasil também, com a empresa do porre da Odebrecht, para fazer esse serviço fora, etc. Sim. E tal, assim, uma coisa assim, aquela conversa. O senhor mencionou que também houve um acerto para o Partido dos Trabalhadores, isso? Não, ele me disse que teria 1%. Aí pro Partido dos Trabalhadores eu fui conversar com o Duque, que achei estranho, ele está falando não do PT. Eu conversei com o Duque falou assim, não, realmente tem isso aí, tem que ver aí. Você vê lá com a empresa lá, fazer um acerto de contas aí com o PMDB e tal, aí, com o PT. Aí eu conversei com o Márcio, 1% de 800 foi 8 milhões, né? Então, uma parte disso aí, isso aí foi pago, uma parte para várias pessoas do PT, né? Com quem que o senhor conversou que não tenha foro privilegiado, eventualmente do PT, sobre esse pagamento? Não, do PT eu conversei com o Duque, com né? O Duque só. Que o Duque orientou, falou assim, olha, realmente ele está falando isso procede. Aí eu passei para o Márcio e a gente começou a fazer alguns pagamentos dentro do guarda-chuva do PT. Tá. E o senhor sabe quem foram os beneficiários? Eu não tratei diretamente com essas pessoas, mas eu sei que uma parte foi que não tem aforo, né? Lembro. Não tem. Uma parte foi agora não sei se tem foro ou não tem, o senador Delcídio. Não tem. Delcídio, uma outra parte foi outras pessoas que eu não tinha contato, porque não fui eu que conduzi isso. Tá. E quem conduziu isso? Esse pagamento foi o Márcio que conduziu esse. O Márcio. Eu faria. O Márcio tinha conhecimento de todos esses fatos que o senhor me relatou aqui? Perfeitamente. Ele estava nessa reunião que o senhor mencionou com o pessoal do PMDB? Estava, na Praça Pan-Americana. Tá. O João Henrique estava nessa reunião? Estava. E o Ângelo Lauria? Não. O Ministério Público juntou aqui no evento 3, anexo 69, uma tabela com registro de pagamentos. Está no tempo ainda do vídeo? Com registro de pagamentos que teriam sido feitos para esse contrato. E na mesma linha lá do senhor que eu coloquei já da questão do pessoal com foro. Mas tem alguns codinomes aqui, eu vou pedir para o senhor me identificar se o senhor souber. Pagamento para Ferrari. Ferrari, quer dizer, eu não fui eu que botei, nem tratava com ele, mas era o Márcio que tem essa informação. Eu tenho de ouvir escutar, né? Que seria o Delcídio. Do Márcio. Escutar do Márcio. Tá. O Drácula aqui. Eu não sei, eu imagino, mas eu também não... Tá. Não foram pessoas que eu... Entendi. Camponês. Camponês era o Vacari. João Vacari Neto? Tesoureiro do PT? O Tremito. O Tremito e o Trem foram apelidos, e Mestre, que foram... Mestre e Tremito. Foram dados foi dados em conjunto com lá... Eu não tive participação nisso, com o Ângelo Lauria, que ele que dividia os valores. Os valores para onde iria, né? Ele que forneceu então esses codinomes? Não sei se ele forneceu ou ele definiu isso com
o César, e depois foi colocado no processo o Tacla Duran, aquele doleiro, que eu também não conheço, nunca estive com ele. Aí eu não sei se isso aí saiu desse... Mas o que o senhor sabia na época lá, a minha pergunta é essa, não o que o senhor soube o que eu sabia depois. na época, eu não sabia quem era mestre nem Tremito. Tá, mas e quem forneceu isso foi Eu também não sei quem definiu esse apelido. Tá. Eu sei que era PMDB, isso que eu posso dizer para o senhor. E acelerado? Acelerado era o Aloysio e a equipe lá. O senhor sabe como foram feitos esses pagamentos aqui para a parte política? Foram uma parte no Brasil e uma parte no exterior, mas através desse doleiro, né? Agora eu não tenho detalhes para o senhor. É que eu vou começar na astrologia para o senhor. Acho que eu não sei se eu já lhe perguntei ou não. Se perguntei, peço até desculpa por repetir. Mas esse Ângelo Lauri era um sócio ou era um subordinado do Henriques? Não, esse Ângelo, ele foi me apresentado pelo João Henrique como um assessor dele, uma pessoa de confiança. Uhum. Eu não sei se ele tinha sociedade com o João Augusto, eu não sei. Mas ele participou dessas conversações no qual foram tratadas esses pagamentos devidos às propinas? Eu não me lembro se quando o João Augusto me falou dos 5%, se ele estava junto, mas ele sempre estava... Na grande maioria das vezes ele estava. Nas reuniões que eu fiz com o João Augusto e o Eduardo Kuhn, ele não estava. Ele estava comigo, por exemplo, com o Felipe Diniz. Então... Sei. Consta aqui no processo, no evento 3, anexo 108, duas mensagens eletrônicas. Uma de 7 de fevereiro de 2011 e outra de 5 de setembro de 2011. Vou lhe mostrar aqui, se o senhor se recorda, se o senhor pode me esclarecer o que foram essas mensagens. Bom, essa aqui de Ângelo Lauria ligou perguntando se pode entrar em contato com César Rocha. Isso foi o seguinte, o João Augusto me apresentou a ele, né? E aí eu passei a conhecê-lo, e aí a minha secretária me ligou, porque o João Augusto ligou para ela e perguntou se já podia pôr em contato, porque eu falei para o João Augusto e para o Ângelo, ó, você vai tratar isso, operacionalizar isso não sou eu, é o financeiro. E aí devia estar fora em algum lugar, ela me passou esse e-mail perguntando se o Ângelo podia contatar o César Rocha. Aí eu respondi após dia 28 de fevereiro. Foi isso. Relativamente aos pagamentos, então? Pagamentos, o grosso do pagamento do político, da parte política do PMDB. Tá. E o outro e-mail? Isso aqui é o seguinte, o César me procurou no início da relação, da conversa dele, do relacionamento com o Ângelo Lauria, houve lá umas falhas de combinações, etc. Ele não se sentiu confortável. E aí ele reclamou comigo. E aí eu falei não me lembro se eu falei com o Ângelo direto ou com o João Augusto. Eu falei, ó, tem que ver uma outra forma dele atuar aí, porque ele tá criando um certo desconforto com o nosso financeiro. Aí eu mandei pro César dizendo que eu já tinha falado, transmitido, porque o César não tinha contato com o João Augusto. Aí ele reclamou, foi comigo, e eu passei essa reclamação dele para frente. O senhor está satisfeito? Sim. O senhor prestou um depoimento aqui, que está em contas nos autos, no evento 3, anexo 92, e no curso desse depoimento, entre as afirmações que o senhor realiza, consta lá que posteriormente foram realizadas algumas reuniões com a participação do colaborador João Augusto e do ex-deputado federal Eduardo Cunha, envolvendo diversos aspectos do projeto PAC SMS, inclusive na tentativa forçada de incluir a Delta na participação do projeto. O senhor fez mesmo reuniões?
Eu fiz 2 ou 3 reuniões com o João Augusto e o Eduardo, e ele, numa delas, ele queria que a gente colocasse a Delta, uma empresa de engenharia, como associada nossa, ou subempreiteira. E coisa que eu não aceitei, porque que a Delta não tinha experiência na área internacional. Mas aí ficou por isso mesmo. Ele forçou um pouco a situação para ver se a gente absorvia a Delta. O senhor também declarou no curso desse depoimento, falando sobre os pagamentos a Mestre e Trimito, que a quase totalidade dos pagamentos feitos sob o nome Mestre e Trimito foram feitos em favor da offshore GVTEL. O Isso. senhor se envolveu nesse pagamento? Não, né? isso aqui é o que eu vi aqui no o senhor viu depois? No relatório que o César preparou, que quando entrou o Tacla Duran no processo, ele operava através dessa offshore. Aí eu notei que a maioria veio através da GVTEL. Então, até aqui no cronograma está aqui GVTEL. Tá. O senhor também declarou ali nesse depoimento, quando dessa conversa do senhor com Renato Duque confirmou ao colaborador a necessidade de pagamento do valor de 8 milhões de dólares, em decorrência da obtenção do contrato em questão, 8 milhões de dólares em favor do PT. Foi aquilo que eu falei para o senhor, que nós pagamos. Que Renato Duque ainda afirmou que tais valores deveriam ser operacionalizados através da conta corrente existente entre o PT e a empresa. O senhor pode me explicar essa parte? Não, isso aí é o seguinte, a empresa tinha uma conta corrente com o PT, mas no nosso caso da área industrial, nós não tínhamos essa conta corrente. O que ele quis dizer é o seguinte, isso vai ficar, e aí eu usei esse termo aí talvez inadequadamente, estou induzindo a um outro pensamento. E que dizer o seguinte, você aí faz um acerto de conta com os interesses que o PT teria aí, para atender. Entendeu? O senhor mencionou o pagamento aí ao executivo da Petrobras, o senhor Aloysio, e também essa parte política. Não foi discutido em algum momento pagamentos, por exemplo, ao diretor da área, o senhor Jorge Zelada? Não, porque eu estava subentendido para mim que ele estava dentro do guarda-chuva do João Augusto, né? E pagamentos para o próprio João Augusto, foi mencionado alguma coisa? Não, o representante do João Augusto, para tratar de todos esses recebimentos, era o que ele falou para mim, era o Anjo Lauria. Então eu não sei o que foi para o João Augusto, o que não foi. Teve alguma parcela desses valores que retornaram ao senhor de alguma forma? Não? Teve do Mário Miranda. O senhor pode me esclarecer? Não, que o Mário é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Há muito tempo mesmo. Eu sempre ajudei muito ele sempre me ajudou sob o ponto de vista técnico. Ele tem uma formação muito boa. E, então ele por iniciativa própria dele, ele falou: olha, Rogério, eu acho que eu te devo aí algumas coisas e tal. E aí ele me pagou através da empresa dele no exterior, numa das minhas empresas, que eu já tive perdimento desse valor e eu declarei nos meus anexos. Quanto que ele pagou, senhor? Então, de 6 milhões, ou de 6 a 7 geral. Eu não fiz assim porque eu até não me ative muito em levantar esse valor. Como eu tive perda total para tudo, Sim. Eu só... Mas, por exemplo, desse contrato aqui em particular, a denúncia fala no pagamento de cerca de 24.750 para o Aloysio. Se eu não estou enganado aqui no valor. Foi sim, isso. E desse 24, 6 milhões foram... Os 6 milhões, O que eu teria a dizer para o senhor é o seguinte, ele falou comigo, etc. E eu realmente... O Márcio sabia disso? Não, o Márcio foi saber disso quando eu estava no CMP, ele não sabia, nessa época. Eu falei para ele, quando eu estava no CMP, eu já estava começando a preparar. Naquela época a gente já estava, vamos dizer, bem direcionado
a fazer a leniência dele. Aí eu comecei a trabalhar nos meus anexos. Aí eu comentei com ele, falou, Márcio, olha, aconteceu isso e tudo, falei para ele, falei, eu vou dizer aqui a verdade, tem que falar tudo aqui. Tá bom. Eu vou interromper o tamanho do áudio aqui.